Olá, boa noite, tudo bem com você? O FGTV está começando mais uma edição e no programa de hoje nós vamos dar um destaque especial para a mesa redonda que foi realizada aqui na Unidade 2 da Faculdade Guarapuava. Ela foi feita a respeito do tema economia, crise econômica e também os impactos negativos nas empresas e também na nossa sociedade. Acompanhe a partir de agora um pouco da fala desses debatedores sobre esse assunto tão importante. O empresário precisa de segurança para empreender. O jovem precisa de esperança. E o que a gente vem trazer é a nossa experiência para tentar transmitir para eles uma esperança. Política e economia são irmãos siameses. Há um equívoco muito grande das pessoas, do cidadão em geral e das próprias autoridades pensarem que não me interessa a política ou não me interessa a economia. As duas têm que interessar todos nós, a qualquer cidadão. O empresário guarapuavano Célio Cunha apontou como foi a evolução da economia brasileira no último século, até o momento da recessão atual. Esse aqui foi um período desenvolvimentista antes dos militares, que foi o período do Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas. Depois esse período aqui, aí dos militares, teve crescimento até de 12% ao ano, praticamente um período de crescimento contínuo, quase equivalente à China. Aí depois nós tivemos aqui do período dessa transição, que eu disse, com Sarney e companhia. Nessa transição nós tivemos essas dificuldades, foram decorrentes do período do problema de petróleo. Depois vem novamente, vocês podem ver tudo que está em vermelho aqui, foi o período de caos no Brasil. Impeachment do Collor e agora impeachment da Dilma, onde nós estamos com a maior recessão da história do Brasil. Nem a recessão da época da guerra foi tão longa quanto a que nós estamos tendo agora. E foi relançada por conta deste negócio dos caminhoneiros. Aqui, é só para mostrar o período de inflação que nós tivemos. Aqui, nós tivemos uma inflação que foi debelada na faixa de 1.100% no ano. Foi quando Fernando Henrique implantou o Plano Real, juntamente com o Itamar Franco, que era o presidente da República. Então, às vezes, nem sempre é o presidente que faz a diferença. O que faz a diferença no Brasil é o ministro da Economia. No período da Revolução dos Generais, o ministro era o Delfim Neto, que foi um grande ministro reconhecido, ele, Roberto Campos e outros. Eles é que cuidaram da economia. Quando no período agora do Itamar Franco, que foi um presidente fraco até por natureza mesmo, ele era fraco, cabeça pequena, mas tinha um ministro grande, e esse ministro, junto com uma equipe, conseguiu dar a volta. Eu até sempre digo que às vezes é melhor a gente votar naquele mais indeciso, porque o mais indeciso pergunta para mais gente e cria uma média. E aqueles que são muito decididos, que acham que sabe tudo, que sabe de medicina, de engenharia, de ciência nuclear, esse cara erra mais, porque ninguém vai saber de tudo. E você precisa de assessorar. Melhor aquele candidato que diz, não, eu não entendo de saúde, vou colocar um cara que entende lá. E não ele ficar dando palpite, porque ele não entende nada de saúde. Eu queria fazer um comentário aqui em relação à economia do Brasil, já que o nosso negócio é mais economia. Aqui, fala-se muito em agronegócio, fala muito em agricultura. Eu tenho uma postura equilibrada em relação a isso, porque tanto a agricultura como a pecuária, ou a agropecuária, ela é muito importante para criar estabilidade no país. Qual país que pode ter alimento como nós temos, diversidade, um equilíbrio de preços, é muito diversificado. Então nós somos felizes por isso. Transformar isso na situação melhor do mundo, eu não concordo. Porque o que gera renda para um país, o que gera riqueza, chama-se indústria. Se você pega o café brasileiro e industrializa, ele vai valer 10 vezes mais.
O maior comerciante de café do mundo é a Alemanha. Lá não planta café, mas eles têm a indústria e têm a tecnologia, e por isso são ricos. Ser escravo da agricultura, como parecem alguns falam, é o mesmo que você ficar um Brasil colônia, como ficou a África, todos os países do mundo, fornecendo matéria-prima. E é lamentável que esta tenha sido a política de alguns anos, e com isso a indústria do Brasil retornou praticamente ao nível de participação na economia de 1946. Ou seja, nós voltamos 60 e poucos anos em termos de participação. E quem gera emprego, quando um candidato vem dizer, eu vou gerar emprego, vou trazer indústria, não é a indústria que gera emprego. Quem gera emprego é serviços. É o comércio, é o transporte, é o dentista, e etc, etc. As clínicas, os hospitais. Então, por isso que eu trouxe esse quadro aqui para mostrar. Nós temos aqui, a agropecuária representa 7,8%, a construção civil 9,1%, a construção civil enquadra dentro da indústria em geral, a indústria de transformação 25% e o setor de serviços 58%. Ou seja, o setor de serviços é o grande protagonista do emprego. Você precisa ter indústrias para gerar renda, para suportar os investimentos. A indústria, infelizmente, é penalizada com um valor muito maior de tributos, além de ser ela que gera a riqueza. A agricultura, quando você produz $1.000, ele equivale a $1.000 no PIB. A indústria, você pega um saco de feijão, transforma no produto beneficiado, que vai valer 10, ele multiplicou por 10. Essa riqueza é distribuída pela sociedade. O professor Valdir Michels falou sobre a sustentação do real e também das mudanças que afetaram negativamente a nossa economia. O nosso plano de governo, o plano real, cuja implantação nós acompanhamos, o Célio e os mais velhos, vocês não conheceram as outras moedas, quando nós tínhamos uma moeda a cada tempo, trocava tanto as cédulas, que em cima delas se colocava personagens históricos, desde Pedro Álvares Cabral até o Marechal Deodoro, todos constaram nas cédulas de dinheiro, né? E mudava tanto dinheiro, de repente não tinha mais nem quem colocar, né? Peixe, onça e coisa, porque não tinha mais, que a moeda mudava tanto. O que se baseia o plano real para garantir a estabilidade? Em três, o tripé sobre o qual ele está apoiado. Primeiro, o câmbio flutuante, não é fixado pelo Banco Central o câmbio, né? Ele varia conforme a demanda pela moeda, e funciona até hoje assim. Metas de inflação, o governo já no início do ano fixa a meta de inflação que vai se perseguir. A nossa meta de inflação é 4,5% ao ano, continua sendo. Eu acho que já poderia ter sido até reduzida, né? Mas 4,5% com 2 pontos percentuais de tolerância para mais ou para menos. Então a inflação pode variar de 2,5% a 6,5%, e isso tem se atingido agora de um tempo para cá. Estourou algumas vezes num desses desgovernos que nós tivemos. E é baseado no superávit orçamentário. O governo precisa arrecadar mais do que ele gasta. E com isso ele reduz a sua dívida interna. A partir de 2013, 2014, até para garantir a sua reeleição e perpetuação do poder, que graças a Deus terminou, o governo começou a gastar tubos e mais tubos e gerou déficit. Hoje a nossa dívida interna passa de 4 trilhões de reais. Nós estamos caminhando a passos largos para nos tornarmos uma Grécia. Lembra da crise da Grécia? Nós estamos caminhando a passos largos para nos tornarmos uma Venezuela. A sorte que
entrou um outro governo e um rabo de foguete hoje está sendo culpado por essa herança maldita. Se tivesse chegado para mim, naquele momento em que, posso dizer, a Dilma foi afastada do governo, e dissesse para mim: professor Valdir, você quer assumir o governo? Eu diria: muito obrigado, não quero esse rabo de foguete. Olha, o que o governo aumentou de gastos, criou universidades em tudo que é canto, deu bolsa, FIES, etc. Estourou, aumentou o salário mínimo. Lógico que eu gostaria que todo mundo ganhasse bem. Isso pressionou a Previdência, de um ponto que ela hoje tem um déficit de quase 300 bilhões ao ano. Agora, fazer uma reforma da Previdência, você vai prejudicar pessoas, algumas pessoas vão perder privilégios, na promessa de que outros vão ganhar no futuro. Isso é muito difícil de vender. Então, eu vou aplicar uma coisa agora, que vai prejudicar alguns privilegiados, para beneficiar a população em geral no futuro. Aquelas pessoas que são prejudicadas vão fazer um berreiro enorme. E se vendeu a ideia que essa reforma da Previdência era para prejudicar os pobres. Não, não é, não. É para proteger vocês, para que no futuro possam ter também uma aposentadoria. Bom, a única solução seria, nesse caso, nós voltarmos a ter inflação. Com isso, baixaria a dívida. Não, não é? Mas como nós não queremos mais inflação, e ninguém tem saudade desse tempo, nós passamos por esse período em que você não tinha a mínima ideia de quanto custava um litro de leite. Se você desse um troquinho para o filho, vai lá na padaria, traga um leite e pão, você não sabia quanto dava, porque você não sabia que preço estava, subia a todo momento. Eu vi 80% de inflação num mês. E nós não queremos voltar a isso. Por isso, é preciso sim que se faça alguma coisa, e o próximo governo que assumir, eu não sei como vai tirar o país desta situação. 27 milhões de brasileiros, 27 milhões de brasileiros estão ou desempregados ou subempregados. Gostariam de trabalhar mais, mas não têm a oportunidade. Olha, 27 milhões é um horror de gente. Os dados são de hoje do IBGE. Tá? Eu acho que vamos ver como é que o país pode sair dessa situação. Mas alguma coisa precisa ser feita. Um dos assuntos também foi a falta de investimentos e da geração de empregos. Como o Dr. Célio falou, a indústria no Brasil, ela vem em queda já há décadas, né? E eu posso falar isso com propriedade, porque eu estou há 30 anos trabalhando na área da indústria. E fiquei preocupado quando o Dr. Célio falou que tudo que a gente compra hoje no Brasil está lá, made in China, né? Made in Taiwan, made in Coreia. Qualquer produto que a gente importa, né? O efeito multiplicador do trabalho, ele fica lá onde foi produzido, né? Nós compramos o produto pronto, aqui nós deixamos de gerar emprego dentro do nosso país, né? E como é que a gente resolve isso? Como é que a gente vai fazer para produzir aqui dentro, para gerar mais emprego, para tirar aí os 27 milhões, né, professor, do desemprego? Através do investimento na produção, né? E o que precisa para fazer investimento? O que o país precisa para investimento? Né? Precisa confiança nas instituições. O capital, ele não tem bandeira, né? O capital anda o capital anda para o mundo todo, né? Ele fica onde? Onde o capital é bem cuidado, onde ele é bem remunerado, né? Onde tem segurança jurídica, boas expectativas de negócio. Então, só complementando aí, complementando o que o Dr. Célio falou, eu acho que nós precisamos de credibilidade, acreditar e investir na produção.
O FGTV faz uma breve pausa e volta já falando mais sobre a crise econômica que o Brasil vive no momento atual e também os impactos na sociedade e nas empresas. Rádio Difusora. Há mais de 50 anos prestando serviços para Guarapuava e região. Com fins culturais, recreativos e educativos. Estamos todos os dias ao vivo na frequência 107,1. Sempre com o compromisso de entreter. Fala, Jorge! Passar a notícia. Estamos chegando com mais um programa Combate pela sua Rádio Difusora. E animar o seu dia. Rádio Difusora FM 107,1. A sua melhor companhia. Difusora FM. O FGTV de hoje está mostrando a mesa redonda que discutiu a economia brasileira, a crise atual e também os impactos na sociedade e também nas empresas. A infraestrutura, enquanto se não péssimo estado. O que poderia ser feito para mudar essa situação? A partir da Constituição de 88, ela gerou uma série de benefícios sociais. Quando promulgada, chamada pelo então presidente do Congresso Nacional, Ulisses Guimarães, de a Constituição Cidadã. Muito bem, a partir dali, os governos perderam toda essa capacidade de investir em infraestrutura. As estradas brasileiras se deterioraram, os portos estão sucateados. Não há outra saída a não ser atrair o capital privado para isso. Temos que privatizar. Eu sinto muito, mas não há outra saída. E depois evitar essas sangrias, né? Por que o Brasil tem que financiar um porto em Cuba? Para quê? Com dinheiro nosso, do BNDES? Por que não investiu aqui? Então, ter governos um pouco mais responsáveis e atrair o capital privado, sim, para a infraestrutura. Ela é hoje um custo muito elevado, tira a competitividade dos nossos produtos, porque nós temos perdas muito grandes em função da nossa infraestrutura. Ok? Obrigado, professor. Professor Vitor, qual a perspectiva para a retomada da economia brasileira em meio ao cenário político que o país enfrenta? Então, vai depender do resultado das eleições, né? Se for de direita, mais de direita, centro, mais de direita ou de esquerda. Mas eu acredito que vai mudar bastante, porque nós chegamos numa situação que não temos mais muita solução, né? Se não investir na produção, não desenvolver a indústria, não trazer tecnologia, nós vamos ficar num país extremamente agrícola, né? Daqui a pouco a gente vai estar mandando um navio de soja para os Estados Unidos e de lá uma caminhonete, né? Com GPS para poder colher a nossa safra, né? Eu acho que o caminho é o investimento, não existe desenvolvimento sem investimento, tá? E da onde que vai vir o dinheiro para investir se o governo não tem recursos hoje? Vai ser o capital externo, né, que vai entrar, né, de forma organizada, né, fiscalizada,
e o investimento da iniciativa privada, né? Porque o governo não tem dinheiro. Ele está em dificuldades, ele não tem capital suficiente para fazer nada, tem que privatizar a infraestrutura, porque sem portos, sem aeroportos, sem estradas, sem rodovias, nós não conseguimos transportar a nossa produção, ela se perde, né? Eu acredito que o caminho é esse, não temos outro caminho a não ser investimento, né? O investimento é um pouco longo, né? Uma indústria leva algum tempo para se constituir, né? Você tem que projetar. Então, eu acredito que o caminho seja o investimento mesmo. Fora do investimento, não tem. Obrigado, professor. Ao professor Jover, uma pergunta: o que o governo deveria implementar para impactar positivamente na economia? Um exemplo. O governo é o maior agente econômico, né? O governo ele tem a possibilidade de tomar muitas decisões que vão auxiliar o desenvolvimento econômico, né? As suas políticas governamentais, as suas políticas de tributos, por exemplo, políticas fiscais, pode auxiliar muito no desenvolvimento do país, né, no aumento da produção e do emprego. Política de rendas, né, ele procurar distribuir melhor a renda. Então, o governo ele tem um papel fundamental, é ele que vai conduzir as diretrizes econômicas. Então, por isso que nós necessitamos, de repente, do novo governo, que nem o seu Célio falou, que esse novo governo seja feliz na indicação das pessoas que irão conduzir a parte econômica. A figura no Brasil, a figura do presidente, ele tem grande importância, diferente de outros países, por exemplo, que tem o primeiro-ministro, que tem mais poderes. No Brasil, o presidente é ele quem vai dar as decisões, né? Ele que vai dar o canetaço final. E ele precisa estar apoiado, como o Célio falou, ninguém vai entender de tudo. Então, que esse novo governo seja feliz nas decisões da composição do seu ministério. Daqui a pouco tem mais FGTV. Rádio Difusora. Há mais de 50 anos prestando serviços para Guarapuava e região. Com fins culturais, recreativos e educativos. Estamos todos os dias ao vivo na frequência 107,1. Sempre com o compromisso de entreter. Fala, Jorge. Passar a notícia. Estamos chegando com mais um programa Conclave pela sua Radiodifusora. E animar o seu dia. Rádio Difusora FM 107,1. A sua melhor companhia. Difusora FM. Deixe seu dia mais doce, sua festa mais bonita com a fantástica Casa de Doces. Amplo espaço, muitas novidades e preços excelentes. Vem conferir e se deliciar na fantástica Casa de Doces. Você está acompanhando o FGTV, que hoje é especial aqui da Faculdade Guarapuava, Unidade 2, na 15 de novembro. Hoje nós estamos mostrando o debate realizado aqui sobre o tema crise econômica e os impactos nas empresas e também na sociedade.
O empresário precisa de segurança para empreender. O jovem precisa de esperança. E o que a gente vem trazer é a nossa experiência para tentar transmitir para eles uma esperança. Porque se eles olham os noticiários, eles vão perder a esperança. Mas o Brasil, cada um tem que ser olhado que cada um tem a sua vida, cada um tem o seu potencial e poderá se distinguir dentro desse contexto. Num momento melhor, claro, com mais facilidade. E num momento de mais dificuldade, talvez até com destaque. Eu posso dizer que eu constituí a minha empresa quando iniciou o governo do Sarney, que foi o pior governo da história da República do Brasil, com inflação altíssima, e a minha empresa foi criada em julho de 1980. Você veja que interessante. E justamente, o que o jovem hoje tem que ter? Essa visão global aí da nossa economia. O Brasil precisa realmente de reformas, e isso começa pela escolha política, tem que ter esse posicionamento agora, principalmente por causa das eleições? Em qualquer momento, o ser político, somos nós, tem que estar de olho no que está acontecendo. O voto é a nossa única chance de mudar. E mudar não por reação, mudar por ação. Qual é a atitude? O que eu preciso? Qual que é o melhor para nós no momento? E não trabalhar em cima de reações sobre, aliás, até sem fundamento, muitas vezes sem sentido. Eu considero que o jovem tem que refletir muito este ano. Ele é o que pode mudar o país. O que se espera, com esse debate, com essa mesa de debates aqui na Faculdade de Guarapuava, que possa ter contribuído para esses acadêmicos da nossa faculdade? Na verdade, é preencher um vácuo existente na própria sociedade, na comunidade, que se não discute mais nada. A impressão que nós temos, e temos acompanhado aí o local, as informações, os acontecimentos, e não estão ocorrendo debates em Guarapuava, nem no Paraná e nem no Brasil, até que me consta, com alguns lugares, está acontecendo debates, ou seja, nós estamos percebendo que o Brasil está destruído, tanto politicamente quanto economicamente, e a própria sociedade não se debate, não se discute, ou fica se lançando algumas coisas soltas, algumas variáveis, algumas situações soltas, e não se discute realmente com as pessoas para ver o que está acontecendo realmente, da onde que nós viemos para chegar à situação atual, e se continuar como está, para onde que nós vamos? Ou o que nós precisamos fazer hoje para melhorar no futuro, porque a situação atual não é boa. Uma discussão séria de infraestrutura, que vai muito além, às vezes, das ideologias que, às vezes, tomam o tempo principal dos debates políticos. É verdade, porque as pessoas precisam entender, nós estamos comentando, a política e a economia são irmãos siameses. Há um equívoco muito grande das pessoas, do cidadão em geral e das próprias autoridades, pensarem que não me interessa a política ou não me interessa a economia. As duas têm que interessar todos nós, a qualquer cidadão, a qualquer governante, a qualquer político, a qualquer comunidade, porque equívocos políticos vão sim provocar efeitos danosos e graves na economia e vice-versa. Vamos supor, decisões econômicas equivocadas e implantação, decisões, seja lá o que for, de maneira irresponsável, vai trazer consequências sim na parte política do país e na vida das pessoas, porque no limite o que nós estamos assistindo é que as pessoas não estão conseguindo acessar o mercado de trabalho. Hoje mesmo foi anunciado, através de pesquisas do IBGE, que nós estamos com aproximadamente 28 milhões de desempregados. Então, isso é grave. O momento é oportuno, nós vamos ter eleições agora em outubro. As pessoas precisam ter consciência que voto tem consequência. Não adianta reclamar depois que as coisas acontecerem e que as pessoas não concordam. O momento da intervenção da população, do eleitor, é agora, no dia 7 de outubro. E é isso que nós esperamos das pessoas. Leandro, o que você mais achou interessante aí na fala dos debatedores? Achei muito interessante assim, a parte que ele explicou, a parte do empreendedorismo, principalmente a parte de
conscientizar os alunos na parte da hora do voto. Ele tem que pensar no futuro dele, no futuro da nossa nação, da sociedade, na economia, porque a economia, eu tinha uma ideia diferente da economia. Para mim, política, no meu ponto de vista, até essa palestra, era tanto fácil. Qualquer político, sendo minha família ou qualquer pessoa me falasse, me influenciava. Tanto que com o debate que teve aqui, eu obtive um conhecimento muito que vai servir para você. É importante realmente pensar no futuro da política e da economia. Exatamente, se pensar muito bem, tanto como indústria, como pessoa, como cidadão. Essa foi a edição de hoje do FGTV. Na semana que vem a gente volta com mais informações aqui da Faculdade Guarapuava. Até lá!